Fala pessoal, estamos aqui tomando um café, certo? Toda boa conversa entre amigos tem que ter um bom café. Então a gente estava falando sobre a tecnologia, né? Sobre alienígenas e agora sobre acontecimentos, né? A voz. A própria Bíblia, né? A gente tem vários relatos de que o nosso Criador, né? Deus, fez tudo. Toda a criação foi através do faça-se, da voz sendo emitida, sem que não houvesse a forma. A forma se fez após a fala. Não é mesmo? Inclusive, seria bom notar, né, que tudo que você quiser, você deve pedir. Então, já que tu puxou a Bíblia diz assim, procura. Aí você vai procurar. Aí você vai ter que pedir. Aí você pedindo vai ter que achar. Entendeu? Uhum. E nisso que você pede, você está botando a voz, está fazendo o pedido. Então quando tu faz o pedido, você receberá. Mas aí alguém vai dizer, pô, mas eu já fiz pedido, né? Muita gente já falou isso. Sim. Mas não recebi nada. Olha só, tudo que a gente faz, ele se baseia numa intensidade. Fulano ama fulano, mas ama numa tal intensidade. E o outro ama também fulano, ama em outra intensidade, maior ou menor. Entendeu? Então, quando você pede, não basta pedir. Você tem que pedir, né, usando o som da tua voz, e você, ao mesmo tempo, tem que ter essa intensidade no pedido. E a intensidade é você já acreditar que recebeu. Exatamente, com certeza. Esse é o não principal. Não adianta ficar pensando, que bom seria se eu tivesse, só que você está num possível acontecer. Uhum. Você poderia dizer, eu estou programado para fazer isso, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Por que vai dar certo, Luiz? Porque isso que eu planejei. Dificilmente isso não vai acontecer. Então, olha só, você tem uma intensidade de crédito, né, que chamariam de fé, né? Uhum. Então você tem essa intensidade de crédito e tudo que você quer vai vir através dessa conscientização do crédito, de você já receber. Então é aquele negócio, peça e receberás, mas não é assim, bem que eu gostaria de morar num lugar legal. Gostaria, então fica gostando. Quando eu estava vindo para cá, verdade. Eu pensei numa coisa assim, a gente tem que eliminar da nossa mente duas palavras e acrescentar, existem outras, né? Mas eu vou falar dessas duas palavras que tem que ser eliminada da nossa mente. E outras duas que tem que ser acrescentadas sempre, todos os dias. As que você tem que eliminar, cara, assim, ao meu ver, dúvida e medo. Você tem que esquecer que essas duas palavras existem, a dúvida e o medo. E colocar na mente, cara, todos os dias, o quê? Fé e atitude. Se você tem fé, principalmente, cara, se você tem a fé e a atitude, cara, você tem tudo. Você crê em que algo vai acontecer, você então elimina. Se você tem fé, você não vai ter medo. Atitude vai eliminar a dúvida, porque você vai com tudo, você vai agir. Imagina se, voltando para a Bíblia, se a mulher do fluxo de sangue não tivesse fé e atitude. Bem lembrado. Fé e atitude. Imagina se o cego não tivesse, que foi levado, né, com a ajuda das pessoas até Jesus descendo pelo telhado, onde Jesus estava pregando, fé e atitude. Ele não pôde, mas ele conseguiu fazer com que o grupo levasse ele até lá. E Jesus sempre pegou nesse ponto. Ele sempre, cara, Jesus já sabia o que você quer, ele já sabe o que você quer. Só que ele quer que você tenha a ação de falar. Uma ação, olha a voz. Ele quer que você emita o som para você, que ele quer ver você também participando do que vai acontecer, ou do que já aconteceu nessa visão, né, futura. O que você quer que eu te faça?
Senhor, eu quero voltar a enxergar. Ele já sabia, cara, que aquele cego queria voltar a enxergar. E assim muitos outros acontecimentos, né, nessa questão. Então essa questão da fé é necessário, a pessoa precisa ter sua fé. Cada um na sua crença, cada um no seu segmento. Isso aí não dá para dizer, essa é a que você tem que seguir, aquela é a que você tem que deixar de seguir. Não tem essa. Você segue o que o seu coração mandar seguir. E se não for o que se não, aquele segmento não for o ideal para você, com o tempo você mesmo vai passar a enxergar isso. Vai passar a enxergar as falhas, o que você queria não é mais o que você quer, e aí você vai buscar o melhor. Assim acontece também com um emprego. Você está no emprego hoje, esse emprego já não é mais satisfatório, você tem que buscar o melhor para você. Você não pode ficar estagnado num local. Você não pode simplesmente aceitar uma situação. Já entramos em outro tema, já estamos desviando para um outro tipo de assunto. Entendeu? Mas eu vou voltar no teu assunto. Fala aí. Olha só, quando existe um diálogo, é um pouco complexo, porque dá vontade da gente interromper a pessoa para não perder aquele ponto X. Então, eu muitas das vezes, quando eu vejo debate, na realidade eu tenho uma ideia de combate, nunca de debate. Uhum. Porque debate, você tem que ter a paciência de esperar que o outro termine o assunto, para então você entrar na mesma linha. Porém, às vezes a pessoa fala uma coisa e uma coisa puxa a outra e esse assunto vai ficando lá para trás. Então, olha só, a gente tem que ter uma paciência medonha para segurar a peteca aí, que é meio complicado. É verdade. Mas então, olha só, eu segurei. E a gente falava do poder da voz, do som, né? Sim. Então, olha só, quando ele citou uma pessoa que vai atrás do Cristo e toca no manto dele na esperança de ficar curada, ele cercado por uma multidão, veja bem, ele está sendo acotovelado por uma multidão de pessoas. Uhum. E ele, ao ser tocado, ele comenta assim, quem me toca? E o pessoal fica meio abobado, né? Ué, poxa, Muita gente. mas tu tá perguntando, tu tá aqui na Multidão. numa multidão no sambódromo, todo mundo se tocando no Japeri cheio, né, lotado, e todo mundo se tocando, tu pergunta quem me toca. E assim, perguntou ele 3 vezes, sendo que na terceira ele comentou, explicando, eu pergunto que senti energia sair de mim. Uhum. Lá na Bíblia, eles chamam essa energia de virtude. Então, quando aquela mulher fez aquele pedido, ela fez um pedido desde que saiu de casa. Eu não vou nem incomodar, eu só vou tocar nas vestes que eu vou ficar bem. Sim. Então, ela pensou com ela, falou com ela e agiu. Foi o que você falou, ação. Então, quando ela agiu, ele sentiu essa virtude, que eu diria que é a energia, né? Sendo sugado. É como se você tivesse uma corrente elétrica, né? E alguém botasse um conversor, qualquer coisa, puxando aquela energia. A tua luz ia apagar um pouco. Tu, o que está vendo com essa queda de luz? Então você ia sentir que saiu energia de você. Verdade. Assim sentiu ele. Então, olha só, quando você pede ao universo, e o universo a gente sabe que é o Criador, né? Então não precisa ficar toda hora. Né? Uhum. Então, quando você pede ao universo, se você é uma boa pessoa, se você crê no que está pedindo, se você tem certeza em tudo que você vai empregar aquele pedido, não somente em prol da sua pessoa, mas de outros que te circundam, né? Provavelmente o universo vai conspirar a teu favor. Concorda? Sim, com certeza. Tanto é que tem a lei da atração, né? Você tem que... a gente está falando você, mas nós praticamos isso, nós sabemos disso, então a gente busca praticar sempre que podemos, né? A lei da atração você pensa em algo e esse algo vai ser atraído para você. Por quê?
você tá querendo aquilo, você pode ser algo mais improvável, mas você tá mandando energia, você tá se conectando com a energia principal e ela vai te retribuir. Peça e receberá. É a mesma coisa. Você está pensando, você está atraindo aquilo para você. E aí você se surpreende, pode falar. Inclusive, existe hoje, mas é verdade, quem começou com esse segmento, né, foi Joseph Murphy. Lá, Sim. ele era novinho, né, hoje em dia já, né, pessoa de idade e tal. Mas ele começou com a força do pensamento, né? Mas antes mesmo dele começar com isso, já existia um grupo chamado Força, Círculo do Pensamento Esotérico, em São Paulo, se não me engano. E eu peguei muitos livros, que eram do meu pai, e ele era esotérico e tinha esses livros, né? E eu comecei a ler. E eu li, na época, tinha um mago, hoje em dia chamam de mago, Elias Lefi. Aí ele dizia assim, você tem que saber que Yod, Re, Vav, Re é o Supremo. E eu envolvido assim, com a linha oriental, o yoga e essas coisas, né? Aí eu imaginava que era um mantra. Aí eu ficava pensando, Yod, Re, Vav, Re, Yod, Re, Vav, Re, mas eu não sabia que era o tetagrama, cujas letras hebraicas, né, é o nome do Criador lido da esquerda para a direita, né, inverso, porque o hebraico é invertido. Então quando a gente está nesse papo de amigo, o pessoal pode até estranhar, né? Porque um assunto puxa outro, mas note bem que tudo é assim. Você está numa roda de amigos, um começa a falar do Flamengo e vai para o campeonato foi na Itália. Lembrei que a Itália teve a guerra, coisa e tal, e não sei o que lá. Mas teve um herói, fulano de tal, e daí vai para não sei para onde. E é sempre assim, assunto puxa assunto, né? Então a gente, nessa conversa, a gente está como se fosse duas pessoas num papo informal, né? Sem nenhuma pretensão de chegar a lugar nenhum, de convencer ninguém, mas a gente vai comentando pequenas coisas que vão trazer reflexões, né? Sim. Então, lá atrás, o Elias Lefi, que estava no círculo do pensamento, e o círculo do pensamento, assim como outras, maçonaria, Rosa Cruz e outras, né, escolas, que é a antiga escola de sabedoria, né, elas proporcionavam essa força do pensamento, você sentar e começar a imaginar. Vejamos, você tem um elo. Um elo é um elo. Mas quando você bota dois elos, ele já não é mais um elo solto. Tu bota 3, 4, 5, ele vira uma corrente. Sim. E à medida que tu vai botando elo, essa corrente vai crescendo. Então olha só, na vida, se você vai pelas linhas orientais, você tem o Yin e o Yang. Se é na nossa linha ocidental, nós temos o positivo e o negativo. Sim. Então você pega essa corrente e forma uma imensa corrente. E digamos que essa corrente seja a positiva. Igualmente você tem uma outra corrente, que é a negativa. É que eu esperando você tirar a mão. Desculpa. Não, tranquilo. Então, olha só, quando uma pessoa entra, olha como é que a gente já vai pulando, fala a mesma coisa de modo diferente. Quando você está com aquele pensamento, eu vou conseguir, você entra na corrente positiva, ou seja, você é mais um elo que vai absorver, né, força da corrente já existente e a corrente vai ser ampliada pela aquisição da sua pessoa. Então, olha só, você entra numa corrente positiva e você vai servir para ampliar essa corrente e vai absorver dessa corrente aquela positividade. Agora imagina, quando há o choque do positivo com o negativo, que é impossível não haver, né? Então você chega para uma pessoa, nota bem, tudo
que você imaginar, conversa contigo. Procura fazer, depois de feito você mostra o resultado. Porque é a coisa mais certa do mundo. Tu chega, fulano, eu tava pensando em fazer isso. Ah, isso não dá certo não, cara. Eu já tentei isso uma vez, o Mário tentou, não deu certo. A coisa mais lógica do mundo, você vai falar alguma coisa, alguém sempre, às vezes até pensando que está te ajudando. E não está. Está te atrapalhando. Aí você que estava com aquela garra, já diminuiu aquela garra. Aí você vai conversar com outra pessoa, ela acaba complementando o que o outro diz, aí aquela garra diminui ainda mais. Quanto tempo a gente está para fazer isso aqui? Já há algum tempo, bastante. Né? Tem algum tempo. Aí a gente vem imaginando. A gente tomou ação, hoje que a gente tomou atitude. Por quê? A gente fica imaginando, não, a gente tem que fazer um script, que tem muito vídeo bom na praça, mas aqui a gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente não quer concorrer com nada. A gente quer fazer, gravar o que a gente sempre fez. Começar a falar dos alienígenas e acabar lá no Nirvana do Buda. Ou na Bíblia. Entendeu? Ou a gente começar no Cristo aqui e acabar lá em Krishna. E a gente começa no Krishna e acaba lá no outro, né? No Maomé e assim vai. Não existe aquela conversa de você pegar uma conversa X e levar ela até o fim, a não sei que você esteja ali, né? Jornal Nacional, o cara bota lá o troço na frente dele, conforme está escrito aqui, blá, 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 né? O que acontece? A gente tem que se cercar de pessoas que pensam como a gente, né? Se você está num lugar onde só tem pessoas negativas, você está no lugar errado. São choques, né? São choques. Tanto é que por que existem grupos? Grupo disso, grupo daquilo? Porque são pessoas com a mesma mentalidade. Analogia, né? Assim eram, como você citou, as escolas dos filósofos. Sócrates, Platão, Aristóteles. Por que eles se reuniam? Para todos dialogarem e chegarem a um consenso da filosofia. E aquilo ali era a energia positiva. Por quê? Você está falando, eu estou aprendendo. Em algum momento eu posso falar algo que você pode se nutrir daquilo e aprender de alguma maneira. Se acrescenta, então, né? a gente vai aprendendo. Agora, se eu estou aqui falando positividade, você está falando negatividade, é o que você falou, vai haver choque. Nossas ideias não vão harmonizar. Aí onde você começa a ver onde você deve estar. Pegando essa linha, então você tem que saber o que você quer e buscar o que você quer. Comparativo, Luiz. Pessoal, você pega dois ímãs, né? Tu sabe que o ímã tem um lado que atrai e outro que repulsa, né? Então olha só, quando você junta os dois lados, ele se atrai. Quando você tenta botar o outro, existe uma força que repele. Então essas duas partes não se atraem de jeito nenhum, elas se repulsam. Então, se você analisar essas coisas aí, pessoas de igualdade mentais, elas de alguma forma são atraídas. E muitas das vezes, pessoas não são atraídas por divergência de pensamentos. Né? Então, quando pessoas se atraem, elas contribuem e formam exatamente aquela corrente que eu falei. Sim. E quando são contrárias, elas vão formar a outra corrente, que é a negatividade. Aí sempre é o choque de uma corrente com a outra. Eu acho isso um pouco bom. Isso é bom e não ao mesmo tempo, porque por onde a gente passar, a gente não tem como determinar essa escolha. Não, às vezes sim, se você for para um lugar onde você sabe que todos estão com a mesma linha de pensamento. O que pode também acontecer que até nesses lugares pode ter os divergentes também. Assim foi com Deus e a criação, né? Segundo, né, o que a gente sabe, que está escrito na Bíblia, Deus fez tudo. Então ele fez Lúcifer, o anjo de luz. Mas esse ser belo e divino achou que queria mais. E assim a história diz, né, segundo a Bíblia, ele foi expulso de lá. Porque ele queria ser mais do que o Criador. E talvez dentro de uma igreja, dentro da política, dentro de escolas, e vários, dentro de uma empresa, há os que pensam em igualdade, há os que não, há os que acham que merecem mais. E talvez tenham certos.
merecem mais, mas certos se buscarem a forma correta de fazer a busca. Não querendo derrubar o criador, não querendo derrubar o empregador, não querendo derrubar o colega. Você pode ser mais do que você é hoje, mas você tem que buscar pelos meios sem puxar o tapete de ninguém. Porque isso não vai ser legal. Até porque se você fizer assim, isso vai voltar para você. A gente que acredita na lei do retorno, na lei da atração, isso vai atrair. O mal que você plantar vai voltar para você. Luiz, a revolta dos anjos foi culpa nossa. Por quê? Porque nós somos a única criatura, a única criação divina que tem livre-arbítrio. Ah, sim. Só o homem tem livre-arbítrio. E aí? Não tem anjo, não tem leão, não tem nenhum animal que tenha livre-arbítrio. E aí a gente causou inveja. O anjo obedecia o que Deus mandava, o homem não. Ao homem, Deus deu o livre-arbítrio. Você, aqui tá o bem, aqui tá o mal. Aí é com vocês. Então, essa forma livre de pensar que nós estamos trazendo para o canal, vou já pedir para vocês deixarem o like, curtir o canal, compartilhar, tá? Eu já vi tanta gente falar isso, nunca pensei que eu ia falar. Hoje somos nós fazendo esse pedido, porque isso vai ser muito importante para fazer o canal crescer. E deixa seu comentário também aí sobre outros assuntos, sobre se você acha que a gente está falando demais, se a gente está falando de menos, o que você pensa também sobre tudo que você ouviu aqui, se você concorda, se você não concorda. A gente quer ouvir todo mundo, porque essa é a conversa entre amigos. A gente aqui, vocês aí, e a gente trocando essa ideia, porque esse é o verdadeiro debate, né, ou diálogo. Ele fala, eu ouço, eu falo, ele ouve. Às vezes a gente se interrompe porque para interagir. E eles ouvem a gente. Vocês aí ouvindo a gente. E como mandar os comentários, a gente ouve vocês. E aí, exatamente. Vamos ouvir vocês nos seus comentários, beleza? E aí, uma palavra final? Não, até a próxima. Até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu. Aí pede assunto, né? Valeu, pessoal.